Bom, voltando a falar sobre composição, uma ótima dica que eu posso dar para você é pegar cenas de filme ou série que você gosta e tá pausando, talvez, né? E tá usando isso para fazer alguns estudos de observação. Esse aqui são alguns desenhos que eu fiz, apenas para praticar essa ideia de composição, justamente. Você pode ver que são desenhos que não têm detalhes, são bem simples. A ideia é só captar cor e a composição do cenário. Então pode perceber que são esboços assim, sketch bem simples, né? Não tem detalhes, enfim. Então a dica, lembrando que a grande parte desses filmes, principalmente esses filmes assim mais clássicos, geralmente esses diretores eles se inspiram nas pinturas antigas. Então é interessante a gente poder usar isso para estudar também. A gente pode melhorar alguma coisinha também, modificar, enfim. Então a ideia que eu vou passar para vocês aqui é justamente essa: a gente poder pegar cenas de filme, né? Que a gente vai ter muita coisa, tem as cenas mais fechadas, como essa aqui, que foca mais a questão do sentimento. Então, quando a gente começa a praticar essa parte, você percebe que ela é focada na expressão do personagem em si. A gente vai ter uma cena aberta não é focada em si no personagem, mas sim no movimento, na ação, no que está acontecendo, para onde está levando aquele cenário. A gente tem semi-abertas, né? Que também é focado mais na ação, mas mostra como se fosse a visão do nosso personagem. Enfim, a gente tem alguns modelos de composição aí que a gente pode usar. Só que vocês vão observar que sempre vai ter aquela ideia, tá levando ali para a regrinha dos terços, né? Por exemplo, se eu pegar e for dividir esses trabalhos aqui, a gente vai ver que geralmente eles respeitam a regrinha, né? Por quê? Isso é composição, gente. Isso aqui é básico da arte em geral. E visualmente é muito mais agradável de ver uma imagem, né? Quando ela está respeitando essa regra. Então, geralmente, quando a gente vai ver um filme ou uma série, vocês vão perceber a partir dessas aulas que a gente fez aqui, que tudo é baseado em cima de composição. E principalmente a regra dos terços. Ela com certeza é uma das mais importantes aí. Então, quando a gente joga aqui, só arriscar isso aqui tudo. Não está perfeito, tá bom? Mas é só para ilustrar. Então vai perceber o básico, né? Dois terços ocupando o personagem principal, né? O ponto áureo aqui, onde está focando o personagem principal. Essa parte aqui é bem interessante, que ela está bem focada aqui onde está o meu personagem. E ele está direcionando o olhar, né? Aqui para dentro da tela, né? Aonde não tem foco nenhum, então não tem importância o que está aqui do lado, não tem importância, a gente não vai observar. O que mais tem aqui? Passando aqui para o lado, a gente vai observar que tem as linhas, né, que vão levar aqui o personagem, né? Tem as linhas de movimento. Tá mais ou menos aqui no terço, né, principal. A gente vai observar que uma parte da informação tá em dois terços e um terço é de respiro. E por aí vai. Aqui o personagem está aqui também no ponto áureo, enfim. Então a gente começa a entender um pouco esses conceitos e vai ficando mais fácil da gente poder elaborar os nossos trabalhos, os nossos projetos. Então, como eu falei, uma dica que eu vou passar para vocês aqui é escolher alguma cena, né? Eu fiz vários aqui, né? Eu gosto muito de Star Wars, eu acho a cor, a fotografia muito bonita, né? Bem interessante. Eu vou pegar isso aqui para fazer um sketchzinho aqui para a gente poder estudar. Eu vou excluir, beleza. Olha, tudo que eu estou fazendo aqui, a gente pode fazer no papel também, tá? Sempre estou falando isso pro pessoal. Então, não essas aulas aqui não são aulas voltadas pro digital, tá? São conceitos que a gente pode aplicar em qualquer técnica. Eu vou expandir minha tela aqui. Isso. Pegar o meu brush. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu posso pegar e fazer um quadrado, né? Um retângulo, na verdade. Quem achar interessante, pode vir e dividir aqui nas três partes para facilitar, né? Dividir aqui os terços para facilitar a visão, mais ou menos aqui. E em cima disso eu vou montar a minha composição. Por exemplo, eu vou colocar esse personagem, esse primeiro personagem, mais ou menos aqui, que já vai estar aqui no ponto áureo. Aí eu vou brincar aqui com a perna aqui, né? Dar um movimento. Não vou fazer nada realista não, tá? Aqui eu vou fazer algo bem exagerado mesmo. Assim. Então, eu posso colocar esse personagem aqui. Se eu quiser que ele destaque mais, eu vou colocar nesse primeiro terço. E se eu quiser que o outro destaque mais, eu vou colocar o outro em destaque aqui. Então, eu vou destacar aqui mais o Vader. Vou colocar aqui nesse primeiro terço. Vou fazer aqui um esboço bem simples, sem me preocupar muito. Fazer aqui é o sabre de luz dele.
Deixa eu ver. Eu acho que fica legal também. Eu posso colocar aqui o outro também. Posso dar uma brincada aqui, uma exagerada. Vou colocar aqui mais ou menos aqui nesse texto também. Só que é o seguinte, o que que pega? Deixa eu voltar aqui. Vou criar uma layer nova aqui para ficar mais fácil, acho que é melhor para explicar. Então, assim, o que eu quiser destacar, eu vou colocar aqui em cima dessa regrinha dos textos. Só que eu percebo aqui que ela está uma composição também em forma de pirâmide, ó. Ele faz essa triangulação. Então, isso aqui é proposital. Isso aí já ajuda demais na composição. Então, eu posso colocar aqui o meu personagem. Deixa eu fazer essa outra parte aqui. Então, eu percebo que esse texto aqui de baixo, ele vai ser de respiro, vai ter pouca informação, né? Vou fazer meu personagem aqui. Vou fazer ele bem simples aqui, bem rabiscadinho mesmo. Só para eu esquematizar o movimento, aonde vai ficar cada elemento aqui. Vou colocar o Vader mais ou menos, vou colocar ele mais perto aqui também. Vou melhorar um pouco aqui, né? Dar um movimento. Geralmente, quando eu vou desenhar, eu desenho assim mesmo, é o meu jeito, tá? Eu rabisco bastante e depois eu venho extraindo as informações que eu quero. Mas primeiro eu preciso visualizar o que eu quero, né? O que eu quero passar, o que eu quero desenhar. Eu poderia pegar uma outra posição do Vader, por exemplo, né? E colocar aqui e encaixar também. Sei lá, uma que ele tiver com a maior ação, né? Fazendo um movimento mais interessante. Mas para não complicar muito, eu vou deixar isso aqui mesmo. Só vou colocar essa capinha mais para cá. Mais ou menos isso. Aqui eu tenho alguns botões, né? A mãozinha dele. Opa. Beleza. Então eu posso ir brincando com isso aqui, né? Você pode criando alguma coisa, de repente pode criar um cenário atrás, né? Mudar esse cenário aqui. Não sei. No filme eles lutam numa nave, se eu não me engano, né? Vou colocar umas linhas assim. Isso aqui não é interessante, então eu não vou caprichar, né? Posso deixar algo meio desfocado. Beleza, meu desenho, meu esboço está aqui. Eu posso começar a pintar por cima disso, ou eu posso, né, finalizar aqui meu desenho. Vou abrir aqui minha camada, pegar uma camada nova, só para facilitar a nossa vida aqui. Deixar isso aqui mais clarinho. Aqui também. Opa, vou juntar essas duas aqui. Deixar ela mais clarinha. Beleza. Tá ótimo. Pegar um preto agora. Beleza, aqui agora eu vou dar uma brincada aqui com o meu desenho, né? Vou dar uma finalizada nele aqui. É, Eu posso deixar de lado aquele desenho que eu fiz, aquela referência a partir daqui, e eu posso ir criando, né? Vai da criatividade de cada um. Eu não vou inventar muita coisa, vou deixar mais ou menos do jeito que é mesmo, né? Tem uma cabeleira, de repente a camisa faz isso aqui, diminuir um pouco esse brush. Tem esse movimento do braço que ele tá meio que de costas, né? Não aparece, como se eu estivesse segurando a espada ali com as duas mãos. Tem um cinto. Eu percebo que essa composição, né, ela é focada muito no sabre de luz. Então ela é toda acinzentada com tom assim mais, com os tons assim neutros, né? Deixa eu só confirmar. É isso mesmo. Você percebe que a paleta basicamente é cinza e toda a cor vai aqui para os dois sabres de luz. Isso é bacana também, né? É um macete de composição para melhorar o contraste, né? Para realmente direcionar o olhar do observador para porque o artista, né? Porque o diretor vai querer. Isso é uma técnica deles também que eu acho muito massa, que eles usam alguns macetes, né, para ou uma fumaça bem simples ou desfoque, que é justamente para tirar o foco de alguma coisa para poder aparecer mais o que eles querem na imagem. Eu acho que aqui tem uma arminha, é mais ou menos isso aqui. Deixa eu
Só conferir aqui. Tem tipo um code, sei lá como é que é o nome disso. Aí vem cá, fazer uma dobrinha aqui. Nossa, a perna parece que quebrou aqui. Beleza, de novo. Aqui assim. Ele deve ter uma bota, né? Então vou colocar aqui mais ou menos essa bota. Ó, vou deixar assim meio que sem forma mesmo. Como eu falei, a ideia é só treinar a composição. No final vai dar certo. E vou pegar aqui essa sabre de luz e vou puxar ela para cá. Fazer bem simples, depois a gente joga uma corzinha se quiser. E o que eu posso fazer aqui também é resolver todos esses problemas aqui da minha composição sem me preocupar com a cor, né? Com a cor, com cores. Eu primeiro resolver aqui os valores, porque a primeira parada da composição, né, é a questão de valor. A cor ela é importante sim, mas quando você resolve bem os valores, eles vão ajudar a mostrar o trabalho bem mais, né? Puxar essa capa mais ou menos aqui. Se eu não me engano, a referência é tudo preto lá, não tem pé, não tem nada, eu também não vou colocar não. Vou deixar aqui com a luva. Aqui tem como se fosse um painel, eu acho, com alguns botões. Ele tem meio que um cinto também, assim, com alguns botões aqui. E eu vou jogar um preto aqui e tá tudo certo. Agora vem e joga o sabre de luz aqui também. Beleza, e como eu falei, essa parte aqui eu vou deixar ela bem simples. Vou jogar essa linha um pouco mais para cima. Sim. Deixa eu ver. E vou jogar essas linhas verticais aqui. Ok, então quando eu falo de valores, a gente pode vir aqui para facilitar a sua vida. Vou colocar um tom aqui médio, um tom bem escuro, quer dizer. Vou colocar um tom médio. Eu coloco mais claro. Eu posso ir fazendo esses tons também, né? É claro, se eu desenhar isso no lápis, vai ser interessante, porque a gente consegue fazer um degradê bem bacana com lápis. Beleza, e algumas partes eu vou deixar branco. Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cinza aqui, médio, e vou pintar tudo isso aqui com esse cinza médio. Ok. Deixa eu pegar a camada de baixo. Pronto, melhor. E agora, vou pegar esse outro cinza aqui e vou pintar essa parte aqui toda com ele. Ó. Então eu posso primeiro, né, brincar um pouco com essas cores, quer dizer, com os valores aqui da minha composição e depois eu acrescento as cores. É muito legal a gente treinar isso no lápis também, na caneta, porque a gente fica com uma percepção bem boa, né? Photoshop, para quem tem acesso aí à ferramenta, eu acho que é mais prático, né? A diferença é essa. É mais prático, é mais rápido, mas o que eu estou fazendo aqui pode fazer a mesma coisa no papel. Inclusive, para facilitar mais ainda, posso vir fazer um recorte aqui. Pega esse laço Tu. D, aqui. Vou pegar aqui. Pegar esse baldinho de tinta e já pintar. Tá na máquina para usar, né, gente? Tá na máquina para usar. Agora é claro que eu vou escurecer isso um pouco mais, né? Mas já percebe que... Ah, tá, vou fazer aqui a parte do chão aqui também. Eu vou colocar um tom, esse tom aqui, para ver se funciona.
Para ficar mais rápido, vou selecionar aqui. Beleza. Eu acho que eu vou escurecer um pouquinho mais esse tom, tá? É como eu falei, outro macete também para melhorar essa composição, né? Eu posso usar essa artimanha aqui de escurecer algumas partes, né? Para eu mostrar outras. Um exemplo bom disso é o Sargent. Ele usa muito isso nos retratos dele. Inclusive, vou até pegar um aqui de referência para mostrar para vocês. Então, eu peguei essa imagem aqui do Sargent, então percebe algumas coisas aqui, alguns detalhes que ele usa nessa composição aqui para ajudar a melhorar o contraste, né? E tudo é composição. Percebe a diferença desse fundo aqui, essa cor do fundo, para essa aqui, né? Por que ele faz isso? Ele usa essa cor mais escura para ajudar a recortar, né? Ele consegue aqui recortar e realçar mais essa luz. Da mesma forma que ele clareia a parte da sombra para ajudar a mostrar mais, porque se ele usa a mesma cor ali do fundo, ó, talvez fica meio estranho, fica escuro, fica tudo, a gente perde um pouco essas bordas, né? E não é tão legal perder essas bordas. Então o Sargent ele dominava isso muito bem. Então a gente pode usar isso na nossa composição também. A ideia do que é luz, a gente pode escurecer um pouco mais, né? Escurecer um pouco mais aqui na mesma composição e também de clarear. Não necessariamente precisa de uma luz para justificar, mas pensando na propriedade física da luz, ela vai vir de alguma parte, né? Ela vai bater, ela vai, ela vai rebater em um objeto e alguma superfície, ela vai refletir. Então, talvez justifique isso aí justifique essa parte mais clara, tá? Outras pessoas também, outros artistas, de repente, poderiam usar uma luz de recorte, né? Para ajudar a mostrar mais essa ideia aqui. Mas, enfim, isso aqui é só um exemplo simples aqui do Sargent para vocês conseguirem ilustrar melhor essa parte aí de escurecer o fundo. Então, voltando aqui para a nossa imagem, eu vou escurecer um pouco essa parte, né? Vou escurecer mais essa parte aqui, porque depois eu vou dar uma luz mais intensa para as sábios de luz e ela vai conseguir mostrar mais. E essa parte aqui de baixo, assim como está na composição, eu vou clarear, porque também vai ajudar a mostrar, vai recortar melhor que os personagens. Então percebe depois que a gente começa a compreender um pouco mais essas propriedades, tudo isso, né? Que a gente começa a entender um pouco mais de composição, a gente começa a observar cenas de filme diferente, as pinturas começam a fazer mais sentido. A gente para de olhar com aquele olhar leigo, né? E começa a olhar com um olhar mais técnico. Então, justifica, por exemplo, aqui nessa cena desse filme, porque essa parte aqui está mais clara, né? Eu vou até clarear um pouquinho mais aqui. Está mais clara. E porque essa parte de cima aqui ela é mais escura, né? Então, vocês vão entender que é para quê? É de propósito para mostrar justamente um pouco mais que os sábios de luz, né? Então, vou sair um pouco ali da minha referência, vou voltar aqui para a minha pintura, né? E vou começar a brincar aqui um pouco mais com os tons mais escuros, né? Vou começar a colocar eles aqui. Você percebe que de uma forma que vai fazer sentido para mim. Por exemplo, se tem uma luz vindo das sabres, eu acredito que ela vai ser mais clara aqui, que vai bater aqui nos personagens. Então, eu vou deixar essa parte aqui, essa borda aqui mais clara. Depois a gente pode colocar uma luz aqui. De repente, não precisa colocar um valor mais baixo, né, mais alto, quer dizer, mas a gente pode simplesmente mudar a questão da saturação, que é aquele exemplo que eu falei lá, de repente o mesmo valor, mas quando você coloca uma cor, ele vai já ajustar, vai ficar mais interessante. Então, se a luz está vindo das sabres, naturalmente vai ter uma sombra aqui embaixo também, que é uma sombra projetada. Ok? Aqui eu vou brincar um pouco mais com esse personagem também, escurecer um pouco mais essa parte. Eu sempre pego essa ideia aí de jogar uma base, né? Joga um tom médio aqui. E depois eu vou escurecendo. Em vez de eu ir lá na paletinha para poder estar copiando a cor, eu posso vir aqui e pegar uma cor já pronta. E eu venho e jogo aqui, ó. Funciona muito bem também. Deixa eu diminuir isso aqui. Beleza. Vou escurecer aqui um pouco as botas dele aqui. Você sabe que não tem detalhe, não tem nada, mas é só trabalhar na ideia da composição mesmo, né? E eu vou jogar uma sombra aqui, bem simples, para dar essa ideia de
Sombra projetada. Beleza. Vou só colocar alguns detalhes aqui. Ó, deixa eu copiar essa cor para facilitar. Se eu não me engano, tem meio que uns botões coloridos aqui. Acho que é mais ou menos isso. E eu vou jogar aqui um pouco essa cor aqui também. Clarear um pouco aqui essa borda. Justamente para justificar os sabres de luz ali. E aqui também, é claro, né? Vocês vão perceber outra coisa aqui, que é o seguinte. A importância da linha no desenho, né? Quando a linha ela ajuda a limitar o nosso desenho, né? Então, quando a gente tira isso, quando a gente tira essas linhas, vai ficar pelo menos só a forma, né? É interessante de tentar aprender a pintar também sem usar linhas, tá bom? Então, na próxima aula aí a gente vai ver como que a gente consegue, né, dar uns valores legais assim, sem o uso de linhas para limitar, apenas usando a questão dos valores, enfim. Por enquanto eu vou pegar aqui um branco, vou aumentar esse brush aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma base aqui maior, assim. Vou diminuindo, passo de novo, vou diminuindo, diminui mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto. Vou fazer igual no outro agora. Posso brincar um pouco mais. Eu posso também vir aqui e simplesmente aqui pegar a cor nova, né? Se não me engano é um azul, mais ou menos esse azul aqui. Acho que pode ser esse. Eu vou fazer primeiro sabre de luz azul. Então eu vou pintar aqui. E eu vou jogar esse azul aqui no personagem também. Você sabe que eu não estou usando nenhuma das ferramentas do Photoshop, questão de máscara, nada do tipo, né? Estou fazendo aqui direto, que é pra... Vocês podem fazer de caneta, com canetinha, tá bom? Então, para não achar que, se eu não tiver ferramenta tal, eu não consigo fazer. Não tem nada a ver, tá, gente? Então, eu vou clareando aqui, jogando branco. E venho fazendo essa parte do meio. Jogando aqui mais branco. Opa, ficou meio torto. Vou jogar o branco puro agora. Aí eu posso jogar esse branco aqui bem de levinho aqui também. Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa com o vermelho. Vou pegar o vermelho aqui. Não vou nem criar camada nova, não. Vou direto aqui mesmo, ó. E o vermelho aqui. Dá uma clareada nele. Diminui esse brush. Pega o branco. Beleza, aí eu posso misturar um pouco essas cores aqui, né? Para não ficar assim. Pegar esse vermelho e jogar para cá. Se eu não me engano, aqui tem uns botões assim meio coloridos também. Tu coloca um verde, um vermelho e um azul aqui. Então é isso. Percebe que eu consigo destacar, né? Consigo destacar bastante aqui no desenho, com coisa bem simples. Então é isso. Aqui é um estudo, né? Que a gente fez baseado numa fotografia. A gente pode estar elaborando nossos desenhos a partir disso aqui. O que eu falo é para a gente brincar um pouco, não ficar tão preso à perfeição, né?
É claro que eu poderia elaborar um desenho aqui bem mais interessante, com mais detalhes, de repente colocar os detalhes do cinto, fazer melhor a dobra das camisas e tal. Só que eu sempre falo que quando a gente está aprendendo algo, de sempre buscar fazer algo mais simples, né? Que é para a gente compreender as técnicas e depois começa a fazer os elaborados e começa a criar nossos próprios desenhos. Mas é interessante, a gente de início pode copiar mesmo. Composição, a gente pode pegar o celular e sair na rua tirando fotografias aí baseado nessas regrinhas, tá? Sempre pensando aqui nos enquadramentos, as regrinhas dos textos. Eu acho que a primeira parada é essa, é quando a gente começa a entender como que funcionam essas regras e começa a aplicar isso no nosso dia a dia. Ou simplesmente fazer as composições, né? Vai lá, pega umas frutas lá, tem uma mesa, sei lá, vai bolando lá, vou fazer uma composição aqui, vou colocar um copo, né, mais ou menos nesse primeiro texto, aí vou colocar umas laranjas, aqui eu vou colocar uma colher e vai direcionando isso. Ah, mas para ter uma colher aqui, é interessante que esse copo seja de metal, que aí eu posso colocar uma colher de metal aqui também, que ela vai ter mais ou menos a mesma cor, que vai dar um contraste legal. E se eu tenho uma laranja aqui bem amarela aqui, eu posso ter uma amarela aqui perto também. E as outras, para completarem, pode ser um verdinho discreto. Enfim, a gente vai começar a brincar com isso, né? Então vai fazendo, vai posicionando os objetos, né? Eu estou falando de laranja, mas pode ser qualquer coisa. Posiciona, vai tirando fotografias mesmo, para ir treinando essa questão do olhar e depois ir desenhando. Aí vai tirar uma foto de uma paisagem. Vai lembrar que, primeira regrinha, vai olhar a linha do horizonte, que é a linha do nível do olho, a linha do observador, na verdade. Dependendo do que você quer valorizar, vai estar acima ou abaixo do meio. Por exemplo, aí eu quero tirar uma paisagem com estrada. Então, caramba, a estrada vai levar para algum lugar, talvez interessante que ela esteja aqui no ponto áureo, né? Então vai ter aqui um mato, alguma coisa assim que a gente vai pegar para dar essa moldurada, né? Então quando eu tiro aqui, coloco essa linha do horizonte abaixo do meio, eu vou estar valorizando as montanhas, vou estar valorizando o céu, né? Ao contrário também, se eu colocar a linha do horizonte acima do meio da tela, né? Da minha composição, eu vou dar valor mais ao que está abaixo. Então, se a linha está aqui, eu tenho uma estrada, por exemplo, de repente são os detalhes, né? Tem umas plantas, tem alguma coisa, tem uma pessoa, sei lá. Enfim, a gente começa a trabalhar isso no dia a dia, na observação. Aqui foi exemplo simples que eu sempre trago o mais simples possível, mas são algo que funciona e que eu uso no meu dia a dia, que eu uso nos meus trabalhos, enfim. Aqui eu brinquei um pouco mais, né? Joguei uma fumaça, né? Para dar aquela ideia da atmosfera, mas percebe que são esboços sem detalhes, né? Que eu fiz rápido, aplicando as ideias, aplicando as técnicas e visando sempre a evoluir e aprender um pouquinho mais. Esse aqui é um exemplo muito bacana também, que a gente pode estar praticando, né? Vocês percebem que eu usei a foto de referência e vou criando algo que seja parecido, mas ao mesmo tempo completamente diferente, né? Mudei as montanhas, né? Eu posso fazer igual? Posso, mas é interessante ter a criatividade e aprender a ir construindo coisas novas e ir brincando. Então é isso, lembrando que é 1% ao dia, mais todos os dias. Valeu!